E aí pessoal, Portes aqui, portestrader.com.br. Tô dando uma olhada aqui na mini Nasdaq. Faz alguns dias que eu postei o último vídeo, então vou postar um vídeo novo aqui pra vocês, é uma operação que eu tô me preparando para fazer. A gente tá vendo aqui que a gente já tem uma certa, quase uma formação de ponto de topo triplo ali em cima. Então aquela área ali provavelmente vai servir como resistência, caso a ponta compradora consiga chegar até lá. Desde aqui de baixo a gente já percebe que a gente vem colocando algumas baixas mais altas, né, uns fundos mais altos que os anteriores, formando então aqui uma tendência de alta por conta dessas baixas mais altas e dos topos mais altos também. Então aqui o que eu estou esperando? Uma oportunidade de compra para o lado comprador, que provavelmente vai acontecer por volta dessa área de 43,85, 83. Por conta dessa consolidação que a gente já está vendo agora aqui, a gente percebe que a gente colocou baixas mais altas nessa área aqui. Então eu quero aproveitar essa consolidação da ponta compradora para poder entrar na operação de compra com alvo nas altas mais próximas. A gente percebe que a gente desceu até lá embaixo, aqui a gente tem uma alta do dia, aqui uma baixa do dia, a gente meio que está numa área de consolidação e numa mini consolidação ali embaixo, nessa 43,82. Então já vou preparar aqui minha ordem de entrada, nos cinco contratos aqui, minha abertura de operação normalmente sempre com 5 contratos, depois ao longo da operação, caso eu veja a confirmação, eu vou adicionando mais contratos. Eu gosto de operar com 10 normalmente, então foi executado aqui a 43,8275, meu ponto de entrada aqui na operação, 5 contratos. Meu alvo vai um pouquinho abaixo dessa alta aqui que eles colocaram anterior. E o meu stop vai aqui embaixo dessa primeira tentativa aqui da ponta compradora de sair desse fundo mais alto que eles colocaram, com um pouco mais de força aqui pro lado comprador. Então meu stop vai ali embaixo, meu alvo ali em cima, praticamente um por um aqui. Praticamente 10 pontos de gain pro alvo, pro objetivo ali em cima, e 10 pontos pro stop caso seja executado. A gente percebe também que a gente tem um certo movimento, uma simetria aqui no triângulo simétrico, que rompendo para cima a gente vai ter ainda mais facilidade de atingir nosso alvo lá em cima por conta desse início de tendência de alta que a gente está pegando aqui embaixo, na reversão da tendência, saindo desse suporte, dessa área de consolidação. Percebe que essa área de consolidação aqui no 43,80 até o 43,85, esses 5 pontos aqui de consolidação estão segurando bastante, mas como a gente está numa área de uma tendência de alta, isso é mais favorável para o lado comprador do que para o lado vendedor. A gente tem essa área aqui embaixo segurando suporte, que foi o fundo anterior da ponta vendedora. A gente percebe que essa área aqui, os candles são fortes para o lado comprador e medianos para o lado vendedor, bastante sombras ali quando eles descem até lá embaixo, aquela linha azul, aquele suporte. Então aqui o ponto de entrada é 43,8275 com 5 contratos, meu alvo está 43,93 e o meu stop é 43,73.25. A gente percebe essa alta aqui, esse fundo aqui segurando a nossa possibilidade de subida. A gente colocou uma alta mais alta e um fundo mais baixo. A gente tem aquela resistência master lá em cima, que é a alta do dia, que provavelmente vai ser o alvo de bastante gente. Aqui a gente ainda continua na operação, a consolidação que está segurando bastante tempo. Tá praticamente, se você olhar mais de perto, a gente está formando agora uma certa bandeira aqui, um padrão de price action da bandeira. Se o pessoal que opera esse padrão vai estar esperando por um rompimento agora da bandeira, a gente vê bastante força do lado do comprador, levando o nosso alvo lá para cima. Nosso alvo não tem muita dificuldade de ser acertado ali, justamente porque a gente está saindo de uma área de suporte dessa consolidação e
Estamos segurando a consolidação agora para o lado comprador. A gente percebe aqui a formação da bandeira. O pessoal que gosta de operar figuras vai estar operando essa bandeira aqui com um alvo provavelmente um pouco maior. Então a gente vai fazer um gerenciamento aqui já. Está subindo meu alvo. Deixa eu ver onde é que vai terminar esse padrão da bandeira. Tá, então o movimento simétrico vai acabar lá em cima. Eu vou subir meu alvo um pouquinho só para poder pegar esse movimento simétrico até lá em cima. Se a gente descer aqui, a gente vai ver um ABCD certinho lá em cima, completando essa bandeira, esse rompimento da bandeira para o lado do comprador. A gente vai ter mais facilidade de chegar um pouquinho mais alto do que o nosso alvo anterior que a gente tinha colocado ali no 43,93. Então subi um pouquinho meu alvo por conta da formação do price action da bandeira. Acertando aquele alvo lá em cima vão ser exatamente 15 pontos. Aqui eles ainda continuam segurando essa consolidação por conta da igualdade de força aqui para o lado comprador e vendedor, mas de qualquer forma ainda continuo forte na operação, confiante no trade, porque a gente está com o setup todo confirmado. A gente tem altas mais altas e baixas mais altas, a reversão de tendência ali embaixo, na área de suporte dessa área grande aqui de consolidação, que representa as duas áreas azuis aqui, ó, aquela linha azul lá em cima e aquela linha azul aqui embaixo. A gente percebe que essa área aqui provavelmente vai ter uma móvel média subindo aqui. Eu não uso nenhum indicador, mas eu posso imaginar que deve ter uma móvel média subindo por aqui. Então o pessoal que opera com base na móvel média vai estar comprando agora por conta desse toque na móvel média. A gente percebe agora que a gente já teve um rompimento da bandeira, um candle de força com bastante força e tamanho para o lado comprador. Se a gente desenhar aqui, a gente tem basicamente dois padrões de price action. Antes a gente tinha uma bandeira e agora a gente tem o retângulo. Então a gente rompeu ambos, rompemos a bandeira e o retângulo. A gente tem aquela alta do dia lá em cima que provavelmente vai servir como alvo para o pessoal que comprou aqui embaixo comigo. Então a gente tem esse rompimento desse retângulo e da bandeira, fechando fora dessa área de consolidação aqui. A gente não vai ter nenhum problema em atingir o nosso alvo lá em cima por conta do fechamento aqui desse movimento simétrico que era a bandeira antes. Esses movimentos simétricos funcionam muito aqui nos Estados Unidos, principalmente no mercado futuro. Então esses 5 contratos que a gente está aqui, a gente está agora com 695, uma média de $700 aqui nessa operação de 5 contratos apenas, acertando nosso alvo lá em cima no 43,9775, vão ser 15 pontos nosso ponto de entrada. A gente entrou ali a 43,8275, então 15 pontos com 5 contratos vão representar praticamente $1.500 aqui na operação. Então, recapitulando, a gente abriu a operação por conta da consolidação do lado comprador aqui nessa saída de suporte dessa consolidação maior aqui, representando as duas linhas azuis aqui embaixo e lá em cima na mínima e na máxima do dia. Operação aberta por conta da consolidação do lado comprador, com alvo inicial na primeira alta. No decorrer da operação a gente viu uma bandeira se formando e ajustamos nosso alvo um pouquinho mais para cima. Então o objetivo é subir um pouquinho mais para aproveitar esse movimento simétrico que estava formando. Aqui a gente tem já uma continuidade após o fechamento desse candle de rompimento desse padrão aqui do retângulo. Então dando continuidade aqui para o lado comprador. Aqui a gente percebe bem mais continuidade. Continua aberto aqui na operação. Esses gráficos aqui, esses candles são de 5 minutos aqui para o pessoal que está se perguntando qual é o tempo gráfico. 5 minutos, por isso que eu estou pulando aqui o vídeo um pouco para a gente não ficar 40, 50 minutos aqui num vídeo. Então a gente rompeu ali a bandeira e rompemos também o retângulo. Se a gente for analisar estritamente com relação às figuras de price action, a gente estaria usando mais o retângulo do que a bandeira. A bandeira foi inicial, depois acabou virando um retângulo aqui.
Então o pessoal que operou o rompimento, rompeu aquele retângulo e está rompendo a salta anterior aqui. Nosso alvo está um pouquinho acima por conta do movimento simétrico que a gente tinha pegado ainda no padrão da bandeira. Então chegando lá em cima a gente acerta praticamente 15 pontos de objetivo, a entrada 438275 e o alvo 439775. Está aqui com praticamente $1.300 na operação, com 5 contratos apenas. Não tive nem a oportunidade de adicionar mais 5, porque após o rompimento aqui desse padrão de price action do retângulo, a gente subiu direto, não teve um pullback para o lado do vendedor, me dando a oportunidade de adicionar aqui na posição. A gente chegou a um ponto agora do meu objetivo lá em cima. Então acabou que eu fui apenas com 5 contratos. Queria muito ter adicionado aqui, porque 15 pontos na mini Nasdaq a $20 por ponto, praticamente uns 60, 80 reais. Com 10 contratos seria ótimo aqui, mas como não deu oportunidade, tem que respeitar, tem que ter disciplina e seguir com o plano até o final. Está quase acertando o alvo lá em cima. A gente está praticamente uns 50 minutos, uma hora aqui nessa operação. Para $1.500 de lucro, caso a gente acerte aquele alvo lá, tá ótimo. Ainda vai ter gente que vai colocar o alvo lá em cima, na alta do dia, lá em cima, por conta de ser alta do dia, mas eu gosto de ter um pouco mais de possibilidade de execução do meu objetivo, então eu coloquei um pouco mais abaixo aqui, no fechamento aqui, completando aquele movimento simétrico. Foi executado o alvo agora. Aqui em cima foi executado o alvo a 439775, 15 pontos de gain, praticamente $1.500 na operação. Simples, rápida, análise técnica aqui super limpa para vocês. É isso aí, galera. Mais informações, acesse meu site lá, portstrader.com.br. Valeu, abração.